irmãos? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Agora, meus irmãos, vamos falar da segunda vinda de Cristo. Irmãos, nós cremos numa segunda vinda de Cristo, uma segunda vinda que ninguém vai ver, que a igreja vai ser arrebatada nos ares, que vai ter um encontro com Cristo. Mas tem muitos que não creem assim, não creem que Jesus vai vir, ninguém vai ver, que não haverá esse arrebatamento nas nuvens, no momento que nós vamos ter o arrebatamento da igreja, que nós cremos o quê? Que haverá o arrebatamento que ninguém vai ver, vai ser como num piscar de olhos, né? Quando a última trombeta vai soar, então nós cremos. Mas tem denominações, movimentos que não creem dessa forma. Então nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 24, versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai ser uma coisa relâmpago, que ninguém vai ver. Quando vê, já foi, acabou, já aconteceu, não haverá tempo de arrependimento. E a nossa verdade prática: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar sua igreja. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então, muitos creem só apenas nessa questão aqui. Porque nós vemos que haverá uma segunda vinda de Cristo em duas fases. Mas muitos acham que não haverá essa fase invisível, mas sim só a invisível, e que a igreja ainda vai passar pela grande tribulação. E não é outra igreja, não, vamos dizer assim, outra igreja que eu digo, não é uma igreja que não é evangélica, mas é uma igreja que é evangélica. Muitos, até homens, ensinadores do nosso tempo, que são referências, acreditam dessa forma que a igreja vai passar pela grande tribulação, que depois, só após a grande tribulação é que a igreja vai ser arrebatada e todos vão ver, e não acreditam que nós cremos que antes do arrebatamento a igreja vai ser tirada deste mundo, vai ser no abrir e fechar de olhos. Então a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 e Lucas 21, do 25 ao 27, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e não precederemos os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, arrebatados nas nuvens, ao qual estaremos nós para sempre com o Senhor. E também, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolar as pessoas acerca do arrebatamento da igreja. Lucas 21, 25, 26 e 27 diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia de nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. Aqui, depois que tudo isso acontecer, aí vão ver aquele que eles o transpassaram. E a nossa introdução. A Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória. Entre esses dois eventos, haverá na terra grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos, mas o tema escatológico não se esgota com o que trataremos, a sua continuação se dará na próxima lição. Quando se trata de escatologia, meus irmãos, há muitas divergências, alguns que creem dessa forma, de outra forma, mas nós, com a nossa lição do cremos da Assembleia de Deus, nós cremos que a segunda vinda do Senhor será em duas fases. A primeira, ninguém vai ver. A segunda, todos os olhos o verão e verão aquele Cristo
que as pessoas transpassaram, que falaram mal, que não quiseram verdadeiramente seguir. Os eventos do porvir, a fonte de predição. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. A Bíblia, meus irmãos, vai falar do futuro, vai falar de várias coisas. O problema é que muitos interpretam ao seu bel prazer. Não estou dizendo, mas você quer dizer o quê? Que a nossa interpretação é a mais lógica, é a mais certa. Meus irmãos, é a interpretação ao qual nós cremos. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus e nós cremos nessa interpretação, nessa cronologia, nós cremos dessa forma. Porque outros não creem dessa forma, mas nós cremos dessa forma. E também o destino do império da antiguidade. Nós vamos ver aqui que Daniel, ele teve a revelação acerca dos impérios da antiguidade. Foi revelado para ele, e aquilo que foi revelado a ele aconteceu. Irmãos, então nós vemos que a Bíblia já está falando acerca dos eventos que vão acontecer. Então vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai acontecer a grande tribulação, o anticristo vai reinar, haverá o milênio, já existe o céu, as pessoas já estão desfrutando do céu. Isso vai dizer, mas lá em Tessalonicenses falam que nós não precederemos o que dorme, na questão do corpo glorificado. Mas as pessoas já estão desfrutando, as pessoas já existe o inferno, o inferno que a gente fala, meus irmãos, não é inferno, como quem diz o lago de fogo, mas sim o lugar de tormento, porque falam que o inferno é o lago de fogo, ali, enxofre, onde vai ser jogado o diabo, os seus anjos, a morte, vai ser jogada ali. Então, e as pessoas que não creem em Deus também vão ser jogados ali. Hoje, falam que é apenas o Hades, onde há tormento, onde as pessoas sofrem. Então, mas nós cremos, meus irmãos, assim como está falando aqui acerca de Daniel, teve a revelação, passou para as pessoas, teve o reino que não seria abalado, que nós vemos aqui que aquela pedra que ela quebra os pés da estátua era o próprio Senhor. Nós cremos e houve a revelação para Daniel e isso aconteceu. Sobre as diásporas judaicas, irmãos, a Bíblia também vai falar das diásporas judaicas. Nós vemos as diásporas quando teve a Síria, ela levou o povo cativo. Nós vemos que nunca mais teve a tribo do norte. A tribo do norte ela foi perdida, mas a tribo do sul, que foi levada cativa para a Babilônia, houve uma diáspora para lá, depois houve um retorno. Nós vemos que depois houve outra diáspora, houve um retorno, e nós vemos agora na última que houve a diáspora 70 depois de Cristo, quando o general romano ele invadiu Jerusalém, destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu tudo, destruiu os muros, e o povo teve uma diáspora para todos os continentes ali, e ali as pessoas estabeleceram residência nos lugares. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram massacrados pelos nazistas, por Hitler, nós vemos que em 1948, João Aranha, ele acabou dando voto ao qual deu o Estado aos judeus. Depois, nós vemos que em 1966, houve a Guerra dos 6 Dias, onde os árabes nunca aceitaram a nação judaica nunca aceitaram aquela terra como nação judaica, mas aquela terra sempre foi deles, então só foi devolvida a eles. Então aí houve a Guerra dos 6 Dias, ao qual milagrosamente Jerusalém, ou os israelitas, ou Israel, acabou vencendo, ou quando os judeus acabou vencendo aquela guerra, quando todos os países árabes se voltaram contra os judeus. Termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Vinda. A palavra parousia, que se pronuncia parousia, significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como à vinda de Cristo em glória com sua igreja. O outro termo é eshomai, e também vir, duas coisas opostas, sim, desde que se considere o movimento entre um ponto de partida e um ponto de chegada. Para quem será no ponto de partida é ida, mas para quem estiver no ponto de chegada é vinda. Este verbo aparece em referência à vinda de Jesus e também à sua vinda em glória. Então, nós esperamos a vinda do Senhor em glória. Primeiro arrebatamento,
Uma vinda sem ninguém ver, mas depois ele vai vir e todos vão vir. Nós estamos esperando. Nós falamos agora há pouco acerca do tópico da parte 1, do tópico 1, e nós percebemos, irmãos, que tudo isso que aconteceu na Bíblia, só voltando um pouquinho, tudo isso que aconteceu na Bíblia, tudo isso que está colocado na Bíblia está se cumprindo. As coisas estão se cumprindo. Então a Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus, porque tudo se cumpriu e tudo está se cumprindo. Daniel teve a revelação, meus irmãos, 500 anos antes daquelas coisas acontecerem. Porque as coisas foram acontecendo ali 50 anos, ali 30 anos, ali teve a revelação, depois de um tempo as coisas aconteceram, porque Daniel não viveu 10 anos na Babilônia. Daniel deve ter vivido na Babilônia aproximadamente 60 anos. Então algumas coisas foram acontecendo, alguns reinos foram caindo, os impérios foram edificados, então nós vemos que aquilo que estava ali aconteceu. E aqui nós vemos que há termos bíblicos, há evidências suficientes para nós crermos que haverá o arrebatamento da igreja, haverá a vinda do Senhor. Mesmo que muitos hoje não creem mais, porque já faz muito tempo, porque a igreja primitiva já esperava o arrebatamento da igreja, Jesus nem tinha sido assunto aos céus, assim, direito, nem fazia muito tempo. A igreja primitiva já estava vivendo como se Jesus já fosse voltar naquele momento. Mas se passaram 2000 anos e ao invés de nós esperarmos com mais desejo, Maranata vai vencer Jesus, parece que nós queremos que fique cada vez mais distante a vida de Jesus. Muitos pensam assim, mas aqueles que querem viver com o Senhor têm um desejo no seu coração, a vontade de verdadeiramente haver o arrebatamento da igreja. Quando nós vamos sair daqui não haverá mais dor, angústia, mas nós reinaremos com o Senhor Jesus. Manifestação, aparição. O substantivo grego é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino. E todas as ocorrências dizem respeito à vida de Jesus desde a encarnação do Verbo. Irmão, Jesus ele foi e sempre disse que voltaria. Ele disse que ia para o Pai, mas ele voltaria para arrebatar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Quando ele estava com os apóstolos, ainda não havia igreja, mas nós sabemos que ele vai vir para arrebatar o seu povo. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. E também o apóstolo o emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, ou conforme encontra-se na Almeida, aí vai falar do comentário. Mas nós vemos que ele vai vir, a segunda vinda, para julgar este mundo. A primeira vai arrebatar a igreja, a segunda para julgar este mundo. E também o 3, revelação. O termo é Apocalipse. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falta, esperança e manifestação de nosso Senhor Jesus. Ou de acordo, aí vai falar acerca da revista Almeida, revista corrigida. Então já houve a revelação, o apóstolo Pedro acabou falando acerca dessa revelação, e nós cremos que há 2000 anos houve essa revelação, e nós estamos vivendo o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa profecia. Estamos muito próximos, meus irmãos, de que essa revelação vai se cumprir. Então o apóstolo Pedro, ele teve a revelação que haverá manifestação do Senhor neste mundo, que manifestação que nós falamos é que todos os olhos o verão, mas também haverá o arrebatamento, tirado com força. E também o 3, os eventos da segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja é o rapto dos santos da terra. Eu queria me ater mais nessa parte aqui. É o arrebatamento da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. Então nós vamos ver que Lucas diz que uns vão estar trabalhando, outros vão estar dormindo, mas a gente não entende. Hoje nós temos esses fusos horários. Naqueles dias, meus irmãos, a população não era tão grande, não era todos os continentes que provavelmente eram habitados. Porém, ali naquele momento, porque muitos achavam que o fim do mundo estava ali logo próximo. E nós vemos que até mesmo em 1500, Pedro Álvares Cabral, quando ele
veio descobrir quando estava, né, com a sua navegação, eles achavam que chegava no final do mundo, era um abismo, que o fim do mundo era na Índia, mas ele veio parar aqui no Brasil, né? Totalmente o contrário, porque a Índia é para um lado e ele foi para o outro lado. Então muitos acreditavam que o fim do mundo estava para o outro lado, para o lado da Índia. Ali a Índia já é o fim do mundo, mas existem outros ainda, outros países, Japão, existe a China. Então nós vemos que eles tinham essa conotação do mundo muito pequena. Então por isso que até nós temos que entender que é bem provável que não existia ainda fuso horário. Então, Jesus talvez, eu não vou dizer, meus irmãos, que é exatamente isso, mas é uma possibilidade que isso realmente está relacionado com o fuso horário, porque enquanto muitos estão trabalhando, outros estão dormindo. Nós estamos, às vezes, na escola dominical, mas outros já estão em outro dia. Quando você vê a passagem de ano, você vê bem isso. Enquanto às vezes é meio-dia aqui no nosso país, às vezes até antes, já estão se comemorando a virada do ano em outros países. Então há um fuso horário. Até mesmo países como o nosso, existe um fuso horário no horário de verão. Tem estados que não têm horário de verão. Por isso que eles falam horário de Brasília, porque de Brasília para nós aqui existe horário de verão, mas para os estados mais para cima ali do mapa, tem estados que não têm horário de verão. Os Estados Unidos têm os seus fusos horários. Então, países muito grandes, Rússia, tem fuso horário. Então, provavelmente Jesus estava falando do fuso horário. Eu achei até essa parte muito interessante. Então, aqui, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro, em seguida nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível já revestido da incorruptibilidade, dando aquilo que é mortal, estiver revestido de imortalidade. Seremos arrebatados da terra para encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Então, nós estaremos aqui, não precederemos os que dormem, já que eles vão ter o corpo glorificado primeiro. Mas isso então quer dizer então que é uma fila? Não, irmãos. Jesus pode fazer isso tudo ao mesmo tempo. Mas isso vai acontecer. Nós vamos ter o corpo glorificado assim que a igreja for, vamos dizer assim, sugada da terra, haver o arrebatamento da igreja. Nós vamos subir com o corpo e tudo. Vamos dizer que não haverá evidência de morte para aqueles que foram arrebatados. E vai ser sugado da terra. Vamos chegar lá já com o corpo glorificado. E aí, meus irmãos, nós cremos nessa mais uma vez falando, nós cremos nesse arrebatamento secreto. Porque, como nós falamos, tem muitas igrejas evangélicas que não creem no arrebatamento secreto. Mas nós, a Assembleia de Deus, nós cremos no arrebatamento secreto. A vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória visível aos olhos humanos. Muitos creem que isso aqui vai acontecer quando terminar os 3 anos e meio. 3 anos e meio, haverá o arrebatamento, depois que a igreja, depois que o povo passar pela grande tribulação, haverá o arrebatamento quando todos o verão. Mas nós cremos que haverá após 7 anos, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória visível aos olhos humanos. Nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos. O propósito aqui é julgar as nações. Quando haverá a batalha do Armagedon, quando não tem batalha nenhuma, irmãos. Jesus, com o sopro da sua boca, ele pode destruir qualquer exército, não existe nada para ele que possa bater de frente. Mas apenas uma questão para nós entendermos, né? Visível aos olhos humanos. Neste retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos. O propósito aqui é julgar as nações, restaurar o trono de Davi, em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Destruir a besta e o falso profeta, e estabelecer o seu reino de justiça, paz na terra, o reino de Deus de 1000 anos. E aqui nós vamos ver que entrará, após vamos dizer assim, essa manifestação do Senhor, haverá o que? O milênio. Então Jesus vai reinar aqui na terra, 1000 anos, depois o inimigo vai ser solto, o diabo vai ser solto por um pouco de tempo,
vai ainda enganar a muitos, depois ele vai ser definitivamente destruído. A grande tribulação é o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, também conhecido como o dia do Senhor. A igreja não passará por esse período, que é conhecido como a grande tribulação. Como nós falamos, alguns creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas nós não cremos que não passará. Será a era do anticristo, edificado como a besta. O falso profeta será o porta-voz do anticristo, que enganará o povo por meio dos falsos milagres. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana de anos, mas na metade deste período o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo. Só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó. Irmãos, tudo está descrito, tudo está revelado, vai acontecer exatamente como está escrito na Bíblia. A angústia de Jacó, todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. E depois, nós cremos que vai ter mesmo 3 anos e meio de paz, onde o povo vai viver bem, vai aceitar a marca da besta e toda aquela coisa que os irmãos já conhecem, só que depois nós vamos ver que o anticristo ele vai se revelar, e aí vai também as nações vão perseguir Israel, quando nós vemos que todos vão cercar Israel, uma nação pequenininha, mas todo um poder militar do mundo vai cercar Israel, e alguns dizem até que nações vão ajudar, citar até Estados Unidos, uma coisa assim. Porém, nós vemos que vão se voltar. Por quê? Porque nós vemos, meus irmãos, que hoje o maior medo da população, nós já estamos vendo isso, é o Estado Islâmico, é atentado, é um monte de coisa. Mas por quê? Por causa da religião. Então, e quando o falso profeta ele se manifestar, ele vai fazer um acordo com todas as religiões, vai virar uma religião só. Então não haverá oposição, não haverá mais atentados, não haverá mais nada disso. Então é isso que às vezes as pessoas até procuram, um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, principalmente nos países da Europa e Estados Unidos. E também a questão política, não haverá bolsa de valores, queda, o mundo vai ser um só, não haverá passaporte, não haverá nada disso, vai ter livre acesso a todos os países, as pessoas vão ter, não vai precisar de visto, porque vai ter livre acesso, a moeda vai ser uma só, então ele vai unificar. E as pessoas vão achar isso é muito bom, a gente pode ir só, é que nem passear aqui no Brasil de avião. Você paga a passagem, vai, viaja, pega seu bilhete, vai, viaja para qual estado que você quiser. Vai acontecer isso também na grande tribulação. Mas também, tudo isso, meus irmãos, vai acontecer também no tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. É o chamado Tribunal de Cristo. A premiação dos salvos não se trata de um julgamento para salvação ou condenação. Todos os presentes já estão salvos em Jesus. Visto que a salvação é pela graça, que se trata de mais uma bênção, salvos, em seguida virá a festa das bodas do Cordeiro, o grande banquete que receberá a união de Cristo com a sua igreja. Então, a igreja vai estar lá com Jesus nos 7 anos de bodas e também vai ser presenteada com galardões, com tudo aquilo que passou, e haverá o julgamento, mas o povo já vai ter sido salvo. Então, Deus vai estar entregando aquilo que ele prometeu para a igreja. Salvo, todos vão ser salvos. Só que depois, nós vamos ver que é o julgamento. Aí as pessoas vão saber por que não foram salvos. Eu sei, meus irmãos, que esse tema de escatologia, principalmente vinda de Cristo, cronologia de tribulação, cronologia da primeira, da segunda vinda de Cristo, de milênio, é um tema muito polêmico, que traz várias divergências, várias questões. Porém, o básico é esse. Tudo isso aqui vai acontecer. Nós cremos na primeira vinda de Cristo quando uma vinda secreta, nós cremos na segunda vinda de Cristo no final, quando ele vai descer no Monte das Oliveiras, os judeus vão ver aquele que eles transpassaram, o mundo vai ver o Senhor Jesus, todo olho verá. E nós cremos nessa primeira e nessa segunda. Tem igrejas que não creem, tem até pessoas dentro do nosso meio mesmo, da Assembleia de Deus, que não crê dessa forma.
Porém, meus irmãos, o básico é esse. Mas se é isso, se você crê dessa forma e essa outra forma não te agrada, saiba de uma coisa, vai acontecer. E só vai subir, só vai ser salvo quem estiver preparado. Não adianta a gente ficar brigando em questões teológicas, porque isso, porque aquilo, porque eu creio dessa forma, outro crê dessa forma, sendo que nós, meus irmãos, temos que estar preparados para subirmos com Cristo, porque só quem estiver preparado vai ouvir, vai subir. Ah, mas eu não creio que haverá um som da trombeta e que as pessoas vão subir ao som da trombeta. Então esteja preparado para qualquer momento, porque a qualquer momento, meus irmãos, nós podemos sair dessa terra. Nós não somos imunes a acidentes, à morte, enquanto o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja. Então nós cremos que haverá novos céus, nova terra, grande tribulação, e a Assembleia de Deus crê na primeira vinda secreta, na segunda vinda do Senhor. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe, fique na paz.